Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham em mais uma transmissão direta da Exposente Serviços TV, em simultâneo com a Norte Mais TV, em direto desde Palmeira do Faro para a procissão de Santo António. Nós iremos ter também para nos acompanhar nesta transmissão, para dar também explicações, iremos ter connosco António Roças, que irá fazer então os comentários sobre aquilo que iremos estar a ver nesta transmissão direta. Um abraço para todos aqueles que nos acompanham, não só em Palmeira de Faro, seja através da internet, seja através dos canais da MEL, da Exposente Serviço TV e da Norte Mais TV, mas também a todos aqueles que nos acompanham pelo mundo inteiro. Um grande abraço para todos, principalmente para os imigrantes que, na impossibilidade de estarem presentes fisicamente, estão pelo menos espiritualmente acompanhando as imagens, portanto, desde Palmeira de Faro. Eu vou começar por falar então com o António Roças, que nos vai começar por dizer que esta procissão e esta festa de Santo António é uma festa que diz muito aos palmeirenses. Sim, antes de mais, boa tarde a todos. É um privilégio poder estar aqui a partilhar com vocês este ponto alto das festas em honra de Santo António. Festas que, como diz e bem, dizem muito às pessoas de Palmeira de Faro e que nós temos para além de Santo António, de Santa Eulália e também o Senhor dos Desamparados. Mas diria que estas são as festas mais importantes da nossa freguesia, aquelas que mais dizem aos palmeirenses. O que é que, em termos de gente, o que é que poderemos esperar? Vemos pelas imagens que muitos estão por cá para assistirem à procissão de Santo António e, como disseste, é marcante para os palmeirenses, mas muita gente sempre vir até cá. Sim, para além dos palmeirenses, todos os anos as festas de Santo António são um motivo de atração e chamam forasteiros, por assim dizer, para virem connosco fazer esta celebração da festa de Santo António. Esperemos que sim. Também o tempo esse está agradável, não está sol, mas pelo menos a temperatura é muito agradável e por isso sabe bem, independentemente de tudo aquilo que trouxe esta gente até Palmeira, sabe muito bem estar neste excelente adro que hoje ficamos a saber, pelo menos nós e muitos, que é composto por 45 tílias. Penso que é isso e, portanto, já sabe, vindo até Palmeira de Faro, não pode deixar de visitar esta magnífica paisagem que encontramos ao longo de Santo António. Eu diria também que esta Alameda de Santo António é um ex-libris da freguesia. Ela, nos anos 90, foi transformada no que hoje temos, nesta zona ajardinada e com as tílias, mas no passado era um eucaliptal e foi, como disse, nos anos 90 que a autarquia, juntamente com a fabriqueira, levaram avante o derrubo dos eucaliptos e a transformação nesta Alameda que aqui está e que reúne características ímpares para fazer este tipo de celebrações, mas também para o convívio, como tem vindo a acontecer ultimamente. Muita gente, mesmo durante o ano, passa por cá. Sim, isto é um local de visita, as pessoas vêm para fazer as suas caminhadas, de vez em quando vemos alguém fazer um ou outro piquenique, as escolas, o centro social traz cá também os seus utentes para desfrutarem desta sombra e do verde que aqui temos. É realmente, como o António diz, um excelente local para vir visitar, se porventura não conhece, porque Palmeira tem, para além de Santo António, tem outros locais, poderemos dizer que também são míticos aqui na freguesia.
Sim, sem dúvida, o Monte de Faro é o ex-libris por excelência da freguesia de Palmeira de Faro. Temos também o Monte do Senhor dos Desamparados, onde temos a Capela do Senhor dos Desamparados, onde há também um castro que a autarquia esta Junta de Freguesia já está a reabilitar. São zonas bastante agradáveis, onde aqueles que nos visitam se sentem bem e podem sentir também um pouco da nossa história, das nossas tradições, que é isso que se pretende, é que Palmeira de Faro seja um local de visita e não só de passagem. Sem dúvida, Palmeira de Faro é, como dizes, é um local que não é só para visitar e por isso também muitos são aqueles que fixam aqui em Palmeira. Sim, desde há uns anos a esta parte temos assistido a uma fixação de pessoas que vêm de outras localidades, talvez pelo facto de Palmeira de Faro ter uma oferta muito grande em termos de loteamentos, de habitação, mas também a proximidade com as vias de comunicação, como é a A28. Portanto, quem vive em Palmeira facilmente ou muito rapidamente está perto do Porto, ou de Viana do Castelo, ou de Braga. Portanto, e depois, claro, a localização aqui junto à praia de Esposende, nesta zona, também acaba por ser um fator de atração. Nós estamos a ver que compõe a procissão, começa com a fanfarra. Sim, começou a fanfarra dos escoteiros das Marinhas, que vai encabeçar aqui, por assim dizer, a procissão, e vemos já também as bandeiras das confrarias que se fazem representar, como é habitual. Palmeira de Faro também tem a sua tradição e a sua ligação às confrarias, portanto, sempre elas presentes nas celebrações que se vão realizando ao longo do ano e, claro, como não poderia deixar de ser, aqui nas festas de Santo António, a virem também marcar a sua presença, e penso que também outras instituições da freguesia irão aparecer, como o caso dos Jovens Sem Fronteiras, que penso iremos ver mais lá para o final. Estamos a ver já o primeiro andor, se nos quiseres falar um pouco para dar também essa explicação. Sim, antes de mais diria que a procissão deste ano tem como tema o ano da misericórdia, sede misericordiosos como o Pai, é esse o lema do ano da misericórdia, e sei que a paróquia lançou o desafio à catequese para organizarem a procissão e para organizarem, para tomarem parte da procissão, e para além dos figurados que são na sua grande parte alusivos aos atos da misericórdia, nós temos os andores, que são 9. Penso que vimos agora o do Menino Jesus, que era o primeiro, que costuma ser sempre levado a ombros pelos mais jovens. Depois temos já também o andor de São Sebastião, que vem em segundo lugar. E realmente podemos observar que os andores estão devidamente decorados ou enfeitados com flores, que é algo que as gentes de Palmeira também não quis descurar. Sim, há freguesias em que é por tradição a flor artificial que ornamenta os andores, mas em Palmeira de Faro foi desde sempre, foram sempre as flores naturais a fazê-lo, e as pessoas, muitas vezes por promessa, outras vezes por simples brio, recorrem às ornamentações com as flores naturais para darem mais embelezamento e mais honra, até diria, ao transportar do santo, que muitas vezes, como disse, integra a procissão como promessa, pagamento de uma promessa de algum paroquiano. A procissão saiu, portanto, da capela de Santo António, e qual é o percurso que vai fazer? A capela vai percorrer então a Alameda de Santo António, vai depois aqui até à Rua do Campo de Futebol, e vai até ao fundo dessa rua, onde temos a rotunda, depois aqui do túnel da A28, e faz, portanto, a inversão e regressa pelo mesmo percurso até novamente à capela, onde recolhe, onde os andores recolhem, e será feito o encerramento.
Portanto, um percurso que poderemos considerar que não é que seja muito grande em distância, portanto, mas também é a zona que envolvente aqui da capela. Sim, e é um percurso que desde que me lembro sempre foi feito e podemos dizer, o percurso tradicional da procissão de Santo António, sim, aqui nas imediações da capela e praticamente percorrendo o arraial que costuma ser aqui colocado. Portanto, não é. Eu sei que em freguesias vizinhas há a tradição de fazer uma longa procissão. Temos, por exemplo, o caso de São Bartolomeu do Mar, que a tradição diz que a procissão tem que ir ao mar. Aqui, em Palmeira de Faro, desde sempre, a procissão de Santo António vai até ao fundo da rua e da rua do campo de futebol e depois regressa novamente pela Alameda. Queres-nos falar um pouco sobre a história de Santo António aqui em Palmeira? Como é que surge? Quantos anos? Sim, a Capela de Santo António tem ali na sua fachada uma inscrição que diz que ela foi construída no ano de 1776. Contudo, há quem defenda, e o padre Franklin Neiva Soares, um conhecido historiador, quando esteve cá em Palmeira de Faro numa palestra que se realizou para celebrar os 800 anos do nascimento de Santo António, aliás, nessa palestra ou conferência, ele referiu que, na sua opinião, essa inscrição não seria da data da construção da capela, mas sim de uma intervenção que terá sido feita no ano de 1776, porque, na sua opinião, esta seria uma das primeiras, se não a primeira capela erigida a Santo António na Diocese de Braga. Portanto, tem um significado bastante grande não só para os palmeirenses, mas também para toda a Diocese de Braga e se for, como diz o padre Franklin Soares, para o próprio país, porque a ser a primeira edificada na Diocese tem efetivamente uma importância histórica muito grande. Temos agora que não é fácil de organizar uma procissão que tenha tantos figurados e também os andores, e por isso mesmo agora uma ligeira paragem que é normal. Já vemos o palio fora da capela, portanto estamos a ver já a parte final da procissão. Entretanto, muita gente a ver a passagem da procissão. Temos agora o andor da Senhora de Fátima, que acabou de passar. Entretanto, vemos aqui também o andor de São Sebastião, que já se encontra mais à frente, junto ao Cruzeiro. Acabou de passar agora o Cruzeiro. Depois do andor da Senhora de Fátima, temos mais três, quatro andores. Sim, no total são 9, penso que depois do da Senhora de Fátima temos efetivamente mais 4, já agora aproveitava para dizer, até porque não é fácil fazermos um seguimento da ordem, que os andores que integram a procissão são o de Santo António, o de Santa Eulália, a padroeira de Palmeira de Faro, o do Sagrado Coração de Jesus, o do Menino Jesus, também da Senhora do Rosário, São José, o da Senhora dos Imigrantes, da Senhora de Fátima e também, como referiu, o de São Sebastião, que vimos há pouco, ou que estamos neste momento até a ver. A procissão continua parada, estamos no fundo também com a organização da própria procissão e por isso, por vezes, há esta necessidade. O que é que este ano as festas de Santo António
já pudemos ver, que começou na sexta-feira, vai até amanhã, que é o dia 13, o dia de Santo António. Como é que tem sido? Pronto, como diz, as festas começaram na sexta-feira, no dia 10, com umas marchas populares que foram abrilhantadas ou foram participadas pelas crianças do Jardim de Infância e também pelos utentes do Centro Social, do SIX, de Palmeira de Faro. Ontem houve a missa vespertina, essa na igreja paroquial, e depois à noite, como é da praxe, a atuação de um grupo musical que animou a noite das pessoas que nos visitaram, e que foram muitas, foram largas centenas de pessoas que estiveram aqui, e depois, por volta da meia-noite, uma sessão de fogo do artifício. E hoje, de manhã, aliás, como transmitiram pela Exposente TV, tivemos a celebração da missa que foi cantada pelo nosso grupo coral. E depois da missa, por volta das 14 horas, entrou a Banda Filarmónica de Vila Nova de Anha, a banda essa que integra também a procissão. E depois esteve também a atuar já ali no Coreto. E agora temos a procissão, e depois mais ao final do dia, por volta das 21h30, iremos ter o encerramento com um encontro de folclore. A Comissão de Festas, para além do Grupo Folclórico de Palmeira de Faro, convidou também o Rancho Folclórico de Vilela, de Paredes, e o Grupo de Danças e Cantares de Marinhas, aqui do Concelho de Esposende. Amanhã, dia 13 de junho, que é o dia de Santo António, por ser dia de semana e porque as pessoas têm os seus trabalhos. Durante o dia aqui a capela irá emitir música gravada durante o dia. Depois à noite teremos uma missa cantada com sermão em honra de Santo António, e aí sim será o encerramento oficial destas festividades de 2016. Estamos em direto desde Palmeira de Faro, Esposende, para a transmissão então da procissão, que é o que estão a ver, da procissão em honra de Santo António, uma procissão que todos os anos se realiza e que movimenta muito os palmeirenses, e não só, no concelho de Esposende. Estamos agora a ver aqui mais um andor que o António vai nos dizer. Eu penso que, pelo que é possível ver nas imagens, que é o Sagrado Coração de Jesus, e mais lá ao fundo vemos já também o andor da nossa padroeira de Santa Eulália. Padroeira Santa Eulália, também, além da festa de Santo António, há outras festas, os seus desamparados aqui em Palmeira, também muito marcante. Quais são as festividades que poderemos encontrar ao longo do ano aqui em Palmeira? Nós temos também, como diz, para além de Santo António, e como eu já referi no início, a festa do Senhor dos Desamparados, que se realiza normalmente no último fim de semana do mês de julho, e depois a festa da nossa padroeira de Santa Eulália no mês de dezembro, que pelo facto de ser num mês de dezembro, o frio, as intempéries, não é muito propício que se realize uma festa das dimensões destas do Santo António, mas tem-se realizado, a paróquia nunca deixa passar, por assim dizer, em branco a comemoração, e claro, com outra dimensão, mas a nossa padroeira é sempre lembrada e festejada também. Já estamos a ver nas imagens o Santo António, portanto, o santo que hoje tem as suas festividades aqui em Palmeira de Faro. Muita gente, como podem ver, ao longo da procissão. Num dia, como eu também já disse, o sol esse não anda por cá, mas a temperatura é muito agradável. Podemos dizer que é já uma primavera a anunciar o verão em termos de temperatura. E por isso, muito bem se está, apesar que estas tílias que se encontram aqui, também, mesmo que estivesse sol, seria agradável também estarmos por cá. Já vemos o andor de Santo António.
também com muitas flores. E depois do Andor, então, o Pálio, onde vem a presidir o pároco de Palmeira de Faro e Curvos, o padre Armindo Patrão Abreu. Para além das entidades oficiais, a seguir ao Pálio, e temos agora então a banda de música de Vila Nova da Anha.
Agora vamos ter um compasso de espera até o retorno da procissão, que se vai deslocar então à rotunda depois do campo de futebol. Mas o que é que mais se poderá dizer desta festa de Santo António e também de Palmeira? Eu penso que podemos aproveitar este, como diz, compasso de espera para falarmos um pouco de Santo António e para que assim ficamos a conhecer um pouco melhor este santo que tanto diz aos palmeirenses, mas também aos portugueses de uma forma geral. Santo António nasceu em Lisboa, ali junto à Sé Patriarcal. Pensa-se que no dia 15 de agosto de 1195 os seus pais foram Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, pessoas de sangue nobre, como se costuma dizer, e segundo alguns escritores da época, o nome de Bulhão vem de Godofredo de Bulhões, um nobre que, passando de cruzada para a Terra Santa em 1147, ajudou Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa aos mouros, e por aí ficou, vindo a ser o avô de Santo António. De batismo, é engraçado, mas foi-lhe dado o nome de Fernando. Ele entrou para o seminário dos cônegos regrantes de Santo António, de Santo Agostinho, porém mais tarde fez-se franciscano, mudando então o nome para António. Na origem dessa escolha esteve o facto do santo se ter aborrecido com a vida fácil da primitiva ordem onde havia entrado e se querer entregar mais ao silêncio, à pobreza e aos ideais missionários de São Francisco de Assis, que eu até aproveitava aqui para referir uma curiosidade, já que estamos aqui nesta alameda tão agradável e com tanta vegetação, para dizer que São Francisco de Assis foi o primeiro ecologista que existiu. E se hoje dizemos ou costumamos utilizar a frase a Mãe Natureza, é a ele que o devemos, porque ele foi o primeiro a considerar que a natureza era a nossa mãe, e dizem que ele tratava todos por irmão, era o irmão, qualquer animal chamava irmão, portanto também chamava a irmã à morte, é engraçado, e portanto São Francisco de Assis foi contemporâneo de Santo António. Por outro lado, temos o facto de o exemplo do martírio dos missionários mortos em Marrocos ter seduzido Santo António a dar a vida por Cristo. É nesse sentido que, entrando na ordem dos franciscanos, rapidamente inicia uma caminhada que passa pelo ensino da Sagrada Escritura, pelos sermões constantes e pelo combate aos albigenses, seita religiosa e fanática que havia surgido no sul de França e que ameaçava ferozmente de estender-se a toda a Europa. Por volta dos 36 anos de idade, Santo António morreu em Pádua, a cidade de Itália, onde aos 22 anos, e devido a uma tempestade, ele foi lá quando se dirigia para Marrocos, portanto, devido provavelmente a terem que desviar da tempestade, acabou por ir para ficar em Pádua, e hoje a sua paternidade é disputada por Portugal e por Pádua, em Itália. E se é certo que ele nasceu cá, não podemos também deixar de considerar que ele trabalhou mais em Itália e morreu em Pádua, por isso, menos de um ano depois da sua morte, a Santa Sé já o tinha canonizado, declarando posteriormente como santo de todo o mundo. Continuamos a aguardar que a procissão que foi até à rotunda, que vai para o lado de Góios e também para depois ligação a Esposende, e o seu regresso novamente aqui à Alameda de Santo António. Continuamos a aguardar que a procissão então, e deve estar já perto de começar a ser vista com a primeira de uma das câmaras que temos aqui para lhe levar as imagens. A excelente Alameda de Santo António, como já falámos várias vezes hoje. 45 tílias compõem esta Alameda.
E mais uma vez, um abraço para todos aqueles que nos acompanham por todo o mundo, desde Palmeira de Faro, levando até si as imagens da procissão de Santo António de Palmeira de Faro. De manhã estivemos a transmitir a missa dominical, missa de Santo António, e que também, já sabe, poderá depois acompanhar através da Exposente Serviços TV, dos seus canais, para ver se eventualmente está impossibilitado de o ver neste momento. Aos imigrantes em especial, um abraço, também para aqueles que estão cá, e basicamente e essencialmente para os doentes. E sabemos que também, infelizmente, são muitos aqueles que, estando impossibilitados, nos acompanham nas transmissões para assim se sentirem mais perto daquilo que se passa nas suas terras. Enquanto aguardamos a chegada da procissão aqui à Alameda, também mais uma curiosidade, dizer que a Capela de Santo António, aqui de Palmeira, de acordo com os registros que existem, teve uma confraria própria, que foi instituída no ano de 1794, e dos seus estatutos podemos retirar uma frase que diz da obrigação de fazer a festa no dia do Santo, 13 de junho, com sermão, missa cantada e mais o que quiser, assim rezam os estatutos. E na verdade é que dizem, ou vem sendo proferido pelos mais velhos, que o início da realização desta festa se perde no tempo, e que sabe-se que outrora foi uma grande romaria, inclusive onde se transacionavam juntas de bois em concursos pecuários que se realizavam por esta altura. Depois, com o decurso dos tempos, algumas das tradições ligadas a esta festa foram-se perdendo, como é o caso do Jantar do Santo, em que dizia a tradição que o tesoureiro da confraria matava um boi ou um bezerro de um ano e tal, e este era comido no dia da festa, sendo que o tesoureiro também punha à disposição dos amigos uma pipa de vinho e um cesto de clarinhas de fão. Portanto, os confrades desta confraria de Santo António tinham que ser pessoas abastadas, porque efetivamente disponibilizar um boi e uma pipa de vinho e as clarinhas de fão não era efetivamente barato. E depois há outra ligação aqui a uma tradição também, uma curiosidade sobre a festa de Santo António, que é conhecida aqui em Palmeira como a Missa dos Pássaros, porque reza a história que a determinada altura uma das comissões de festas não tinha tantas posses como que lhe permitissem disponibilizar então o bebrete e todo o banquete como era tradição, e chamavam-lhe a Comissão dos Pobres, porque eles não tinham meios para realizar a festa, e então por volta do último quartel do século XX ou do século XIX, quando era reitor o padre Vilas Boas, havia a mesa da comissão da confraria constituída por, e convém saber que Palmeira de Faro, assim como nas outras freguesias, há uma grande tradição das alcunhas, e é engraçado que muitas dessas alcunhas são nomes de pássaros, e então a mesa na altura era constituída por um dos cucos, dizem que era o João Vendeiro de Eiradana, o João Pardejo do lugar de Faro e o Melro do lugar de Suzão.
para realizar a missa. Foi convidado o Padre Mocho das Marinhas e um outro também das Marinhas, que foi o Padre Pisco. O pregador foi o Padre Canário de São Bartolomeu e a música escolhida foi a dos Passarinhos de Guimarães, mas, segundo reza a história, não veio porque era muito cara. O povo alcunhou essa missa como a Missa dos Pássaros e, segundo dizem, em tom de humor, o Padre Vilas Boas, que era o pároco da freguesia, foi nesse ano promovido à Águia. Outra tradição ligada a esta festa e que já no século XX foi interrompida era a da Vaca do Fogo. A Vaca do Fogo constituía numa armação de madeira em forma de vaca e que era guarnecida com pirotecnia, portanto levava bombas e era comandada, entre aspas, por uma pessoa que estava no seu interior, devidamente camuflada, e que andava pelo terreiro a afugentar as pessoas, fazendo as bombas estourarem e assustando assim as pessoas, mas atendendo à perigosidade que representava, acabou por ser interrompida, como disse, no século XX, portanto, por volta dos anos 80, mais ou menos. Muita história. Realmente uma festa que é muito característica dos Santos Populares, mas Palmeira em si também, com muitas tradições e também com muita história. Sim, efetivamente, Palmeira de Faro é uma freguesia muito rica em história e é também, como diz, a festa de Santo António tem a sua própria história, tem as suas próprias tradições que acabam por lhe conferir um caráter sui generis. Mas em termos históricos nós não podemos deixar de referir também o facto de Palmeira de Faro ter uma ligação, para além do que já referi, do Castro no Monte dos Seus Amparados, portanto uma ligação à pré-história, mas também às invasões francesas, onde há relatos de batalhas que se travaram aqui no Monte de Faro e na zona de Terroso. E, aliás, o próprio nome de Palmeira de Faro perde-se nas suas origens e dizem que começou precisamente com a passagem dos peregrinos para Santiago de Compostela ou para a Terra Santa, que traziam na mão uma palma ou palmito como sinal de promessa cumprida, e que acabou por contribuir para a toponímia da freguesia, para Palmeira, e Faro porque no cimo do Monte do Faro existia um facho ou um farol para iluminar as embarcações, e daí Palmeira de Faro ter a epistemologia do nosso nome ter sido composta por duas palavras relacionadas então com os palmitos que traziam os peregrinos e pelo facho ou faro que estava aqui no cimo do monte, que é o nosso ex-libris por excelência. Estamos aqui a ver, há pouco falastes nos jovens, são eles que transportam este andor, penso que é de Santo Amaro. Sim, são os Jovens Sem Fronteiras, um grupo bastante ativo aqui na freguesia de Palmeira de Faro. Eles têm levado a cabo bastantes atividades e estão aqui a fazer-se representar. Eu creio que o andor é do Menino Jesus, exatamente, a ser transportado pela juventude, que são os herdeiros, por assim dizer, destas tradições, e é a eles que compete e que cabe garantir que elas se mantêm vivas e perduram no tempo e que vão continuar, como chegaram até nós, vão continuar para gerações futuras. Continuamos a ver aqui os figurados, que num total rondam os 130 e que, como referi no início, dão um especial enfoque às 14 obras de misericórdia, porque, como também referi, este ano a procissão é alusiva ao tema O Ano da Misericórdia e ao slogan Sede misericordiosos como o Pai. Portanto, os figurados da procissão a revestirem também e a encenarem também a envolvência das 14 obras de misericórdia. Estas irmandades que estamos a ver são todas referentes a Palmeira de Faro? Sim, todas elas são referentes à freguesia de Palmeira de Faro, à paróquia de Palmeira de Faro.
e tem algumas das confrarias que estão, a bandeira é transportada pelos confrades, ou pelo menos pelos representantes dos confrades, e depois bandeiras alusivas também aos santos que veneramos aqui em Palmeira de Faro. Há bocado víamos ali uma alusão a uma das obras de misericórdia, Visitar os Presos. Obras de misericórdia essas que são, como disse, 14, divididas em 7 corporais e 7 espirituais. O Visitar os Presos é uma das corporais. Temos também o dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos e enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais são dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos, ou seja, rezar. Como fizeste referência, cerca de 130 os figurantes, realmente mostra também toda a participação das agentes de Palmeira nesta procissão. Sim, para além do facto de a paróquia ter convidado a catequese para integrar os figurados da procissão, não podemos deixar de referir o elevado número de adultos que também se seguem como figurados e que uma grande parte deles vão a cumprir promessas. Eu sei que muitas vezes não é, ou em algumas paróquias não é usual verem-se muitos adultos como figurados, mas aqui em Palmeira de Faro isso de ano para ano acontece e vem inclusive aumentando. Mas sim, estes 130 figurantes são, como estamos neste momento a ver, maioritariamente jovens, que estão a frequentar os vários anos da catequese e que trazem também aqui um colorido e uma alegria especial à nossa procissão. Continuamos a ver que agora a procissão por vezes tem algumas paragens, o que é perfeitamente normal, porque estão a chegar ou já chegaram os primeiros andores à capela de Santo António e por isso aquilo que acontecia no princípio em termos de organização, agora na chegada também para acomodar os andores e também todos aqueles que estão a participar na procissão de Santo António.
Temos aqui mais um andor participante dos 9 que participam aqui na procissão de Santo António. E como podem ver, muita participação, muita gente a ver ao longo da Alameda, mas também muita participação na própria procissão. A procissão saiu da Capela de Santo António e foi até à rotunda a seguir ao antigo campo de futebol, ou ao campo de futebol, ao atual campo de futebol do Palmeira de Faro. E o seu regresso agora novamente à Capela de Santo António. Temos aqui o andor de Senhora de Fátima. Entretanto, vem chegando o percurso. Ainda está a ser feito na rua que dá acesso à Alameda. Entretanto, também por aqui podem ver o comprimento, se assim poderemos dizer, da própria procissão, porque já muitos chegaram à capela e, no entanto, ainda continuamos com andores, o pálio, ainda na rua que dá acesso a esta mesma Alameda. O Sagrado Coração de Jesus. António, como é que é organizar e, no fundo, levar a efeito uma festa como a festa de Santo António, e quando, de certeza, aquilo que vais falar em relação a Santo António serão aquelas dificuldades que todos passam em relação a todas as festas? Sim, organizar umas festividades nunca é fácil. Por exemplo, eu sei que a Comissão de Festas que levou a cabo estas festas em honra de Santo António 2016 começou a trabalhar há sensivelmente um ano atrás. Como sabemos, hoje em dia os recursos financeiros são escassos para um pouco para tudo, e não é exceção a realização dos atos religiosos, e basicamente a receita principal das comissões de festas são os peditórios que se fazem pela freguesia. Aqui em Palmeira de Faro também se fazem, as pessoas colaboram dentro das suas possibilidades, mas é notoriamente insuficiente a receita que é angariada, e as comissões de festas têm que usar um pouco do seu engenho para arranjarem alguma receita, e no caso desta comissão realizaram alguns cortejos ou armatações para conseguirem, portanto, como disse, arranjar mais alguma receita. E aqui também fazer um parênteses para ligar estas arrematações ao passado, e eu lembro-me, quando ainda era criança, que as festas de Santo António eram sempre precedidas pela realização de um cortejo de toda a freguesia, onde, para além da componente financeira, portanto, da agregação de fundos, havia uma componente lúdica, e havia cada lugar levava uma representação ou várias representações humorísticas, de música, portanto acabava por ser uma festa antes da festa, e a freguesia juntava-se toda não só no dia da arrematação ou do chamado cortejo, mas também nos dias ou nas semanas antes, para organizarem, e havia aquele despique entre os lugares, aquela rivalidade saudável, que depois no dia do cortejo se fazia, cada um queria evidenciar-se mais do que o outro, mas também queria que os bens ou os géneros que angariou para o cortejo rendessem mais do que o lugar vizinho ou do que os outros lugares. Portanto, aqui também esta alusão ao facto de, embora não sendo uma tradição, mas ultimamente vamos vendo que um pouco por todo lado as comissões de festas vão fazendo arrematações para angariarem receita, isso porque, como disse, os peditórios que são feitos nas freguesias só por si não são suficientes, e depois também a questão das comissões irem recorrer a alguns patrocinadores, que são empresas que, ao abrigo do mecenato, vão dando o seu contributo, e vão financeiro, maioritariamente, e vão assim ajudando também, porque organizar uma festa
como esta. Não é fácil, não é barato, porque hoje em dia tudo, como se costuma dizer, tudo tem um preço. Diz-se também, em brincando, que o dinheiro está caro, e é uma realidade. Portanto, as comissões de festas debatem-se com essas dificuldades e têm que trabalhar muito para conseguirem, de certa forma, levar a cabo a realização das festas e organizar um evento desta natureza. É realmente verdade o que dizes, porque as dificuldades estão por todo o lado, mas esperemos que a contribuição que a Exposente Serviços TV e a Norte Mais TV está a dar em termos de levar a muitos que contribuem para as festas nas suas terras e terem assim a oportunidade de ver e sentirem-se mais perto através das transmissões da Exposente Serviços TV e da Norte Mais TV. Portanto, bem-ajam àqueles que todos os anos contribuem para as festas das suas terras, porque, e também para aqueles que estão nas terras, mas o que poderemos também dizer é não deixar morrer as tradições para passarem para os filhos e para os netos, enfim, para que eles mantenham toda esta tradição que é muito marcante e muito vivida à sua maneira em cada terra. Vemos que, entretanto, a procissão já entrou praticamente toda na Alameda. Vemos ao fundo já o Palio, que vem a presidir a procissão o padre Armindo Patrão Abreu, pároco de Palmeira de Faro e Curvos. E nunca é demais referi-lo, muita gente no percurso que quis estar presente para acompanhar então a procissão de Santo António de Palmeira de Faro. Já estamos com imagens da Alameda, a procissão essa já terminou na rua, como veem, o final da Alameda, onde poderemos então ver as pessoas que acompanharam a procissão desde o seu início. E agora com o Palio também aqui a passar junto a uma das câmaras que temos para fazer esta transmissão. E estamos então
chegar ao final desta transmissão em direto da procissão de Santo António em Palmeira de Faro, Esposende. Não sem antes também agradecer ao Padre Armindo, patrão Abreu, parco de Palmeira de Faro e Curvos, todo o empenho e todas as facilidades que nos concedeu para as transmissões realizadas hoje, e também à Comissão de Festas também pelo apoio que nos deu. Portanto, o nosso bem-ajam e obrigado. Agradecer também ao António Roças, e uma última palavra: obrigado por ter estado a comentar, uma experiência penso que nova, mas foi brilhante em termos daquilo que nos deste a conhecer, porque mesmo até muitos palmeirenses eventualmente não sabiam determinadas notícias, podemos assim dizer, que deste aqui hoje. Mais uma vez obrigado, a última palavra para ti. Muito obrigado. Foi um privilégio muito grande poder estar aqui consigo a comentar esta procissão em honra de Santo António. Pedir desculpa se algo não foi dito com o rigor que deveria, são circunstâncias dos diretos. Queria também aproveitar para mandar um abraço amigo a todos os palmeirenses, não só aqueles que estão cá residentes, mas principalmente aqueles que nos ouvem pelo mundo fora, os nossos imigrantes, e aqueles que um dia que ficaram com a curiosidade de nos visitarem, pois venham até cá, até Palmeira de Faro, e com certeza que não se vão arrepender. Muito obrigado, um abraço para todos, e para a Esposende TV também o nosso muito obrigado por ter disponibilizado meios e tempo para vir fazer a cobertura destas festas em honra de Santo António. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, António. Quanto a nós, o agradecimento não é para nós, é para todos aqueles que nos acompanham todos os dias através da Esposende Serviço TV e da Norte Mais TV, e por isso mesmo também para todos aqueles que nos acompanharam, sejam os palmeirenses, sejam todos os outros, os esposendenses, sejam aqueles que nos viram em Portugal, mas especialmente para os palmeirenses e os esposendenses que pelo mundo fora nos acompanharam, e posso dizer-vos que foram centenas que hoje de manhã e hoje à tarde nos acompanharam nesta transmissão direta. Um abraço, foi um prazer estar consigo, e até uma próxima oportunidade. E já sabe, não deixe que as tradições desapareçam da sua terra, e Esposende Serviço TV tenta com este serviço para que vocês sintam estar mais perto e ao mesmo tempo também sintam que aquilo que contribuem, o resultado está à vista de todos. Um abraço e até uma próxima oportunidade.